Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um videocast aqui no canal Lean Construction Excelência Operacional. Esse vai ser um vídeo um pouquinho diferente. Quando a gente fala de Lean Construction, né, a gente acaba se apegando aí ou se atendo às diversas metodologias, ferramentas, aquilo que fala na maioria dos livros, o que a gente vê no mercado, mas existem diversos temas, muitos deles eu vou começar a trazer a partir de agora aqui também para vocês, que a gente precisa tratar, né, porque todo projeto, toda obra, todo evento, né, que acaba virando aí um projeto, na verdade é um negócio. Se é um negócio, muitas vezes tem um CNPJ próprio e precisa ser enxergado, gerido, liderado como uma empresa. E no Lean Construction tem outras nuances, né, que não necessariamente estão ligadas àquela parte formal do Lean, como a parte financeira, como a parte de marketing, como uma série de outros temas aí que a gente vai tratar também aqui no canal, nesse videocast, que eu gostaria de falar. Nesse videocast de hoje eu vou falar para vocês os principais temas aí que tem a ver com a parte da estratégia da operação e quais são essas influências que a estratégia tem junto à parte financeira, ou seja, a estratégia de operação e as finanças de um projeto. Como é que a gente liga ambas essas coisas e deixa, né, de apenas se preocupar apenas com a curva lá físico-financeira, que é o que a maioria das obras faz, e acredita que no fim das contas seja suficiente para ela tomar decisões. Vou falar desse tema, então roda a vinheta e a gente já volta para falar sobre esse assunto que eu acredito que seja muito importante aí para você. Bora lá! Então vamos nessa, pessoal. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Obrigado por você estar aqui fazendo parte aí da nossa comunidade. Se você chegou pela primeira vez e vai assistir esse vídeo até o final, cogite aí a possibilidade de você se inscrever no canal, deixar sua sugestão, seus comentários. Eles são muito importantes para que eu consiga analisá-los, respondê-los. Respondo a todos eles com muito carinho, muito cuidado aí. E também para a gente trazer sempre temas novos, se você tiver alguma sugestão, fazer as melhorias que a gente também precisa fazer aqui para trazer cada vez mais temas interessantes aí para vocês. Então vamos lá, pessoal. Nesse videocast de hoje eu gostaria de falar sobre a estratégia da operação, né, que é uma das primeiras coisas que eu tenho trabalhado com 100% dos meus clientes aí hoje em dia. A gente desenvolveu aí uma metodologia para falar desse assunto. E a parte de finanças que está ali dentro, a gente trata a estratégia, a parte financeira como um dos pilares da estratégia de operações. Vamos lá. Uma empresa, ela precisa ter uma estratégia, né? Uma estratégia é o caminho que vai dar essa direção para a empresa. E quando a gente trata de uma pequena, uma média, uma grande empresa, quando a gente fala de estratégia, a gente está orientando de hoje para o futuro. E analisando o passado, porque se a empresa já existia, a não ser que seja uma empresa nova, a gente vai lançar a mão daquilo que passou, fazer uma análise, tomar as decisões para que os erros não sejam cometidos, para que as melhorias sejam feitas, as inovações, e a gente rume a empresa naquela direção estratégica que a empresa precisa. Então a gente precisa pensar, quando a gente trata, né, de um projeto, né, que nem sempre é uma obra, e muito do que a gente tem feito de Lean Construction hoje, graças a Deus, tem sido aplicado em outras áreas que lidam com projetos, não necessariamente obras, né? Não necessariamente projetos construtivos. A gente precisa olhar um projeto como um negócio e muitas vezes também quem faz obra aí sabe, tem aí um CNPJ, a obra é um subnegócio, é uma empresa, literalmente. E sendo uma empresa, ela precisa ser enxergada dessa forma, né? Muitas vezes a gente que lida com Lean Construction fica apegado à essência do Lean Construction, as metodologias, as ferramentas, aquilo que envolve o escopo do Lean Construction e deixa para a empresa ou para um gerente do projeto ou um diretor de contrato, na maioria das vezes, muitas vezes nem eles fazem isso, pensar de forma estratégica e também pensar de forma diferente estrategicamente para a parte financeira.
No que tange a obra, né, um conceito que a gente aprende na faculdade, que a gente leva com a gente aí por muito tempo, é fazer o fechamento desse fluxo que a gente chama, né, dessa curva aí de avanço físico-financeiro. Isso é correto, né? Muita gente faz isso, é preciso fazer, é necessário fazer, né, porque o avanço físico casado com o avanço financeiro é onde a gente vai saber quais são as inflexões e aquilo que eu efetivamente fiz, se efetivamente custou aquilo que eu planejei, enfim. A gente projeta uma curva de avanço físico-financeiro lá atrás e a gente vai acompanhando essa curva de avanço físico para ver quais são as decisões que a gente precisa tomar e se a gente está dentro dessa curva projetada atingindo os resultados. Show de bola, se você faz isso já está excelente. Só que existem outras coisas, né, voltadas à parte financeira de um projeto, de uma obra, que a gente também precisa pensar. E uma das coisas tem a ver com a estratégia da operação. Quando eu monto aqui no IOPEX, né, eu dou mentoria consultiva para empresários, quando a gente monta uma estratégia de um negócio, a parte final da estratégia eu dou uma planilha para eles fazerem, né, montarem o que eu chamo de estratégia financeira do negócio, que é, depois que eu desenho toda a estratégia do negócio, aonde eu quero ir, para quem eu vou vender, como eu vou fazer o marketing, como eu vou vender, que recursos eu tenho, como é que eu vou me relacionar com o cliente, uma série de coisas que faz parte da estratégia. Depois que eu desenho tudo isso, eu vejo como é que isso vai casar com a minha parte financeira. Ou seja, o quanto eu quero projetar de receitas, o quanto eu quero projetar de despesa fixa, despesa variável, né, o quanto isso vai me dar de lucro mês a mês, e para eu projetar como é que eu quero que a minha empresa, o meu negócio, o que eu quero que essa estratégia do negócio dê de resultado para o futuro. Projeção, estimativas. E eu dou uma planilha para a gente fazer essa projeção, tem gráficos e tal. E tenho dado essa mesma planilha para algumas empresas que lidam na área da construção, para elas enxergarem o projeto como um negócio. Por que isso é importante? Porque se eu só tiver a curva de avanço físico-financeiro, eu só vou ter aquele fechamento do físico e vou preocupar com as finanças voltada para aquilo que for físico, né? Não que isso não seja importante, como eu disse no início desse videocast, é importante e precisa ser feito. Mas sobre um aspecto de gestão, se você é um gerente de contrato, se você é um consultor interno, um expert in Lean Construction, ou um diretor de contrato, ou um dono de uma empresa estiver assistindo agora, você sabe que você vai precisar olhar aquele negócio de uma forma mais abrangente, de uma forma mais estratégica. E aí você vai precisar de uma planilha, né? É o que eu recomendo a fazer, não conheço nenhum sistema que faça isso, porque é teoricamente simples, né? E na prática também é simples de fazer. Você vai precisar, desculpe, estrategicamente modelar a sua projeção futura para você deixar só de ver o aspecto físico-financeiro, mas ver as outras contas, né, daquele projeto, daquele negócio que você está fazendo, que pode ser sua obra, pode ser o seu projeto. E aí também enxergar quais são esses outros elementos estratégicos que vão causar impacto tanto nas minhas receitas quanto nas minhas despesas, né? Numa obra, por exemplo, a gente não olha e administra ou gere uma obra, né, faz a gestão do negócio ali, que é a obra, pensando no aspecto da gestão, né? Porque muitas vezes a gente não está ali para ganhar dinheiro com aquela obra, a gente está ali para ter os custos e pegar aquele dinheiro que é o investimento que eu estou fazendo na obra, seja ele de empréstimo, seja ele de parceiro, seja ele do próprio bolso, enfim, e ver os possíveis desencaixes. Mas mesmo assim, se você fizer uma analogia com uma empresa e projetar as suas receitas, só estou falando das receitas agora, as suas receitas como a parte do investimento que você tem para você e que você precisa gastar naquele mês para fazer o fechamento do seu fluxo de caixa desse negócio da forma correta, a parte de despesa vai ser fácil, porque a gente vai dividir em despesas fixas e variáveis, e você vai saber se aquela projeção da estratégia, mês a mês, te deu o resultado na margem ou no EVA, o indicador que você meça aí, que for melhor para você, lá no final do mês, para que você acompanhe a sua curva financeira estratégica também. Isso é muito importante. Eu tenho visto pouquíssimas empresas, algumas grandes empresas fazem, mas pouquíssimas médias e muito
muito poucas, quase nenhuma empresa pequena faz. E é importante você pensar dessa forma, porque se você enxergar o seu projeto como um negócio, obviamente você vai começar a analisar ele com uma outra ótica, né? Aquele, mesmo que eu peguei um dinheiro no banco, fui lá na Caixa Econômica, peguei X milhões de reais para fazer uma obra, um exemplo, né? E aquele investimento me foi dado ou vai me ser dado tanto à vista ou a prazo, né, com pagamentos em X parcelas, esse valor pode ser considerado a minha receita. E as despesas que eu tiver ao longo do tempo, eu preciso coordenar com uma visão estratégica para projetar até o final da obra, porque já que a obra não começou, eu preciso desenvolver essa estratégia, como é que vai ser até o final. E durante a obra, ter o avanço físico-financeiro e uma planilha de fluxo de caixa para gerenciar aquele negócio. Porque na curva avanço físico-financeiro, muitas vezes tem muita empresa que não faz o fechamento físico-financeiro completo, né, com olhos de finanças e contabilidade. Faz o fechamento físico-financeiro pensando em mão de obra, material e algumas coisas que cada empresa sabe o que coloca nessa curva. Muitas empresas têm ali a sua contabilidade financeira separada, onde alguns outros custos vão para aquela contabilidade, ou seja, vão para as finanças empresariais, né, de base do administrativo, vamos dizer assim. E como é que eu faço essa gestão financeira? Como é que um gestor, um diretor de contrato, um gerente de contrato pode ter uma gestão financeira completa da sua obra ou do seu projeto, se ele não souber o que ele está deixando para dentro e colocando para fora e dando isso para o administrativo? Obviamente que cada empresa lida com isso de uma forma diferente, administra, faz essa gestão também de uma forma diferente, mas é muito importante, eu tenho feito isso com os meus clientes, principalmente para o gerente, para o diretor do contrato, para quem administra aquele projeto, aquela obra, ter uma visão mais completa, né? Porque ao longo do tempo, se você está tendo uma despesa ou outra e só está com olhos no avanço físico-financeiro, você vai deixar um monte de coisa escapar e poderia estar economizando, você poderia estar tomando decisões estratégicas, pensando nas suas finanças de maneira diferente. Por quê? Porque muitas vezes é o que acontece na prática, tanto com empresas, né, reais quanto com projetos. Alguns custos não foram previstos, surpresas acontecem, você não sabe se você tem um capital de giro que vai cobrir algumas possíveis novas despesas ao longo do tempo, qual a margem que você projetou, se ela efetivamente está acontecendo, porque aquilo que eu falo, né? E por que todo esse tema tem a ver com Lean Construction? Porque de um tempo para cá, de 3 anos para cá, as empresas que eu venho atendendo, muitas delas se preocupam demais, na minha visão, com o aspecto formal do Lean, né? De ter a ferramenta na parede, de ter uma sala, de ter a gestão do 5S funcionar. Beleza, isso é legal e é importante. Mas de nada adianta todo esse esforço financeiro que o projeto fizer e também que a empresa fizer dentro daquele projeto para implementar o Lean Construction. Isso custa, né? Hora homem, material, quadros, enfim, uma série de coisas para fazer o Lean funcionar. Se lá no final, né, ou ao longo da obra, ao longo do projeto, isso não estiver dando resultado, porque vai chegar lá, a gente vai falar, nossa, eu investi tantos dias, de tantas pessoas, paguei uma mentoria, paguei consultoria, paguei isso, investi em quadro, investi isso, ficou em tantos mil reais e a obra não deu resultado. A margem que eu queria da obra não deu resultado. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é, para as próximas obras que eu fizer, como é que eu vou projetar o custo do Lean? Né? Porque ele custa alguma coisa, se eu não souber, se eu estiver fazendo pela primeira vez, eu não vou saber qual vai ser esse custo, né? Quais são as despesas fixas e variáveis, para que eu consiga lá na frente replicar esse custo num certo budget, prevendo esse dinheiro para próximos projetos. Esse é o segundo ponto que é muito importante. Por isso que não adianta você ver o avanço físico-financeiro como única forma de ver a parte financeira da obra ou de um projeto. Porque você vai precisar ver as despesas completas para avaliar, inclusive, quanto custou o Lean, quanto custou essa implementação. Porque você vai precisar fazer investimentos de Lean, né, que a empresa até pode pagar, pode não vir desse projeto em si, dessa obra. A empresa administrativamente, né, pensando na empresa como um todo, ela pode pagar isso, mas pode ser que aquele projeto tenha que pagar. Aí é uma decisão empresarial. E a depender dessa decisão, desses custos, dessas despesas fixas e variáveis e dessas possíveis receitas, né, que eu projetei lá, seja de um investimento, seja de um empréstimo, daquilo que eu fiz, e que elas
se eu não souber conduzir estrategicamente tudo isso dentro de um possível fluxo de caixa mensal, né, analisando uma estratégia financeira e o fluxo de caixa do meu projeto, como ele efetivamente acontece, porque fluxo de caixa é algo diário, né? A gente não vai fazer os fechamentos, saber o que a empresa gastou realmente, saber o que o projeto teve aí, né, de possível lucro, possível resultado, e se lá no final tudo aquilo que eu projetei efetivamente foi o correto, para que os próximos projetos eu consiga replicar de maneira mais uniforme. Tanto para compor o investimento que eu fiz no Lean, né, de tudo aquilo que eu tive que investir em treinamento, em consultoria, em mentoria, numa série de coisas, para que esse investimento volte, tanto já na obra quanto para a empresa, e para que eu gaste cada vez menos, né, eu tenha a necessidade cada vez menor de investir nos meus, né, fazer investimentos extras de Lean, porque eu já sei o quão otimizado eu posso chegar para que essa implementação me dê resultado. E aí vai um terceiro tema que eu acho que também é muito importante, depois que eu souber tudo isso e estiver fazendo essa gestão financeira, já desde a minha estratégia da operação, né, da estratégia do projeto, e lidando com essa estratégia da operação com olhos empresariais de finanças, né, olhando estratégia financeira e fluxo de caixa, para que eu consiga analisar um demonstrativo de resultado e ver se esse resultado efetivamente deu algo para a obra. Um terceiro ponto é muito importante, que é olhar o Lean sobre uma ótica financeira e saber comparar com o passar do tempo, se você principalmente faz mais de um negócio próximo ali, né? Para aquela obra, daquele tamanho, com investimento de X, naquele negócio eu gastei com Lean X mil reais, seja com consultoria, seja com consultor interno, enfim, seja com investimento em quadro, tudo aquilo que você precisou para fazer o Lean cumprir e te ajudar a ter o resultado que você queria na obra. Então, cada obra vai ter um custo, né, de implementação do Lean. Quando você for replicar isso para uma segunda, para uma terceira, para uma quarta, com o passar do tempo você vai chegar em números, obviamente, cada vez melhores, e se você não tiver essa gestão financeira da forma correta, você não vai saber duas coisas que faz parte desse terceiro tema que eu queria resumir aí. Quanto você gastou e o que você fez para gastar aquilo. E aí vai casar duas coisas, né? A sequência metodológica que você adotou para ter aqueles gastos, porque cada metodologia vai te custar, cada ferramenta vai te custar alguma coisa. E se você também não tem conhecimento, vai te custar talvez o apoio externo de uma mentoria, de uma consultoria, enfim. E a evolução disso ao longo da obra, ou seja, se você acertou na sequência metodológica e o quanto isso custou. Se você mudar essa sequência, o quanto vai custar. Então você vai ter que, obviamente, chegar numa melhor sequência para gastar o mínimo possível para replicar a estratégia da operação que você fez antes da obra começar e para que você tenha os resultados financeiros ao longo da obra e lá no final você tenha os melhores resultados financeiros possíveis. Então esses 3 pontos que eu falei, pessoal, são muito importantes. Você vai precisar ter aí uma planilha de estratégia financeira, uma planilha de fluxo de caixa, ter uma visão estratégica muito grande, focada nos seus projetos para você saber o que você vai replicar e se você está tendo um retorno financeiro. Você vai precisar adequar esses investimentos, tanto ao tamanho da sua obra quanto às metodologias no tempo, porque o Lean não é nada de curto prazo, é de médio para longo prazo que você vai pegar essa experiência. E você, ao pegar essa experiência, saber o quanto efetivamente você está gastando por fase do projeto, para cada metodologia, para cada ferramenta, para que você faça as otimizações dentro do Lean, não somente dentro da obra, mas olhando o Lean como algo também que vai te custar, obviamente custa, para que essa implementação, pessoas a mais, quadros, salas e uma série de coisas que o Lean necessita para rodar, que você vai ter que investir para que esse retorno já seja previsto e para que você acerte de primeira, né, na sequência das metodologias e na sequência das ferramentas para que você gaste o mínimo possível e tenha o maior retorno possível. Agora, se você não medir isso desde a estratégia da operação, projetando isso da forma correta, olhando o negócio e olhando o fluxo de caixa, muito improvavelmente você vai ter dado na mão suficiente para você tomar a decisão. Tá ok, pessoal?
Fico por aqui, esse foi um videocast um pouco mais curto, mais objetivo, mas que eu acredito tenha sido bastante interessante para você. Se você tiver dúvida, quiser entrar em contato comigo, conhecer a minha mentoria, conhecer o possível apoio que eu possa dar para o seu projeto, para a sua obra, basta entrar em contato comigo, mentoriaconsultiva@iopexbrasil.org, os e-mails sempre estarão aqui na descrição dos meus vídeos. Esse vídeo vai para o YouTube, o áudio vai para os podcasts, ou seja, para as principais plataformas digitais aí de podcast. Agradeço a você mais uma vez, se você chegou novo aqui, gostou desse vídeo, considere aí se inscrever no canal, compartilhar, mandar sua sugestão, mandar o seu comentário, porque a gente lê todos eles com muito carinho, com olhos aí sempre na melhoria, respondendo todos e tentando pegar sua sugestão para a gente trazer novos temas e melhorar sempre. Fico por aqui, saúde para todo mundo, um grande abraço e até o próximo videocast, pessoal. Tchau, tchau.